Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise do primeiro episódio da série de Seu Amigão da Vizinhança, o Homem-Aranha. Essa série que estreou muito bem, tanto quanto com nota no Rotten Tomatoes, né, 100% de aprovação, e tanto com o público também, né, cara? Muito bom esse primeiro episódio. Vou fazer, né, ainda hoje a análise do segundo, mas começando aí com o primeiro, cara, muito legal. Trouxe toda a originalidade de Homem-Aranha, né? Tudo que a gente gosta do Homem-Aranha tem já nesse primeiro episódio. Gostei pra caramba, nós vimos finalmente o Homem-Aranha dentro do UCM, né? Coisa que a gente tanto não culpava, mas cobrava do Tom Holland, e agora a gente vê esse Homem-Aranha aqui nessa animação. E vamos começar já referenciando ali o Queens. Primeiro, né, que quando começa ali o episódio já mostra ali o Queens com essa fonte aqui, que é a mesma fonte que a gente vê lá em Guerra Civil quando a gente vai ser apresentado ao Queens no filme, né? Tem essa mesma fonte, as mesmas letras, o mesmo ângulo. E é engraçado a gente ver lá atrás a torre do Stark, né? A torre dos Vingadores. Mesmo tendo a torre da Oscorp nesse universo, nós também temos a Torre dos Vingadores. Isso é interessante a gente ver até para ter um tipo de espelho para o universo 616, né? E bom, ali dentro do apartamento do Peter, a gente já consegue ver referências tanto nas HQs ali, que ele tava dormindo em cima dele ali, e também no próprio apartamento. É um apartamento completamente diferente do universo 616, até aquele mesmo apartamento, né, lá de Guerra Civil é completamente diferente. É um apartamento muito mais humilde, tá? Até as próprias roupas do Peter também são um pouco mais humildes, e isso mostra pra gente um pouco mais daquele Peter Parker que a gente gosta, aquela essência do Peter Parker pobre, paga aluguel, sabe? Mesmo morando ainda com a Tia May, eles são bem humildes, eles não têm riqueza, eles são bem pobres, então dá pra ver essa diferença já até no próprio apartamento e no quarto do Peter, né? Essa diferença do universo 616 pra essa animação aqui. E bom, quando ele tá indo lá pra Midtown, né, Midtown High, a escola que o Peter do 616 estuda, né, a gente vê que a morte do Tio Ben faz muito pouco tempo. Provavelmente um mês, sabe? No máximo um mês. Porque o Peter ele ainda tá falando sobre a morte do Tio Ben. Ele fala sobre o quanto isso tá impactando tanto ele quanto a Tia May. Ou seja, aconteceu agora praticamente. É muito recente a morte do Tio Ben. E a gente não viu a morte do Tio Ben pelo menos até hoje dentro do UCM, né? Seja no universo 616 ou nessa animação a gente não teve ainda a morte do Tio Ben clara. A gente vendo ele sendo assassinado, né? Coisa que o próprio Kevin Feige lá em Homecoming falou que não mostraria tanto o Peter sendo picado quanto a morte do Tio Ben, porque eram coisas que a gente já viu várias vezes aí, né? A gente já sabe como é que foi, então não precisava ver de novo. Mas essa série, ela já que é a origem do Peter, ela poderia mostrar, né? Não mostrou, mas nós vimos ele sendo picado, né? E bom, vemos ali a primeira participação de outro super-herói nessa série, já no primeiro episódio, com o Doutor Estranho, cara, com esse visual super clássico, cara, igual aos quadrinhos clássicos, muito foda esse traje. Não só o traje, né, com essa lista branca, esse símbolo branco, essa luva amarela, né, que ele já usou essa luva inclusive lá em Thor Ragnarok, que é uma luva clássica dos quadrinhos, o olho de Agamotto, mas também o visual do próprio Stephen Strange, esse cabelinho mais jogado pra cá, só o bigodinho, né, nos quadrinhos clássicos ele não tem o cavanhaque, é só esse bigodão mesmo, então bem parecido com os quadrinhos, né? Eles focaram muito no visual clássico do Steven. E dá pra gente entender que ele pode ser até de outro universo, porque ele tá numa luta acirrada contra esse simbionte, que não é o Venom. Eu teorizei na análise dos trailers, né, que poderia ser o Venom, mas não é o Venom, né? É um simbionte genérico, não sabemos quem é, né? Mas é um simbionte genérico, e ele aparece justamente em uma luta com o Doutor Estranho de um portal. E quando o Doutor Estranho chega ali na luta, ele olha Midtown High e fala, não era pra gente estar aqui. E isso a gente não consegue deduzir naquele momento, se é porque ele sabe o que vai acontecer com o Peter Parker, né, ser picado, e eles não poderiam interferir esse momento, ou porque não é o mesmo universo dele, entende? Ele pelo portal caiu em outro universo lutando com esse simbionte, e mesmo assim, se for um Doutor Estranho e um simbionte de outro universo, já é interessante a gente ver que, pô, antes do Peter ser picado, a gente já teve um simbionte sendo introduzido dentro desse universo, coisa que
até hoje a gente não teve no 66, né? Então já é mais uma mudança drástica em relação ao próprio 66. E sobre essa questão do Doutor Estranho poder ser de outro universo, se ele realmente for de outro universo, a aranha que picou o Peter também é. E isso já abre portas pra gente bem parecidas com o que a gente viu lá em Homem-Aranha Além do Aranha-Verso, com o Miles Morales no filme. Porque ele foi picado pela aranha da Terra 42, né, de outro universo, e isso causou tanto um problema na linha do universo 42 quanto da dele. Porque não era pra ele ser picado, e isso encarretou que na Terra 42 não tem nenhum Homem-Aranha, né? E ficou uma Terra completamente sem lei que a gente viu lá através do Aranha-Verso. E se essa aranha que for de outro universo, também vai dar essa merda aí em outro universo, no universo dessa aranha, no universo desse Doutor Estranho. Eu acho que eles não fariam uma coisa tão elaborada desse tipo assim, né, pra essa série. Eu acho que só é o Doutor Estranho fugindo ali pelos portais, lutando contra esse simbionte, e a aranha, consequentemente, caiu ali em cima do Peter. Nós não sabemos como ele foi picado no universo 66, mas com certeza não foi desse jeito, até porque ele conheceria o Doutor Estranho, né, e tal, e ele só vai conhecer o Doutor Estranho logo lá em Guerra Infinita, então não foi desse jeito aqui. A picada também foi diferente, mesmo a gente não vendo como foi no 66, né? E a gente vê a introdução da Nico Minoru, cara. Ela é uma feiticeira da Marvel, né? Não vimos nada relacionado à feitiçaria nesse episódio, mas ela deve ser essa melhor amiga do Peter, né? Que ocupa o lugar ali do Ned no 66, né? E bom, a Nico Minoru, ela já apareceu inclusive nos live actions. Ela apareceu na série de Runaways, Fugitivos. Essa série tá no Disney Plus, caso vocês queiram ver. A Marvel não canonizou ela e também não jogou fora, então é igual Inumanos. A série tá na mesma prateleira de Inumanos, Manta e Adaga. São 3 séries que a Marvel, Agentes da S.H.I.E.L.D. também e Agente Carter, são as 5 séries que a Marvel não liga, deixa aí, ninguém sabe o que aconteceu, né? Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Mas a Nico Minoru já apareceu em live action pra gente aí, né? E bom, uma coisa que eu achei muito bom também foi a abertura dessa série. Cara, trouxe todos os tipos clássicos ali do Homem-Aranha e todas as referências a próprias animações do Homem-Aranha antigas, tanto de Espetacular Homem-Aranha, né? Tanto do próprio Ultimate Homem-Aranha e daquele Homem-Aranha dos anos 90, lá de 92, né, se eu não me engano, fizeram essas referências a essas 3 animações do Homem-Aranha. Isso foi muito legal, até porque já pelo primeiro episódio a gente já vê várias referências aos quadrinhos, e na abertura teve um monte, tanto o Peter escalando as paredes, igual lá o Tobey Maguire, o Andrew Garfield também fez, né, essas cenas clássicas do Homem-Aranha, de escalar a parede, o primeiro pulo, né, o primeiro traje ali com um moletom, uma meia na cara, né, e tal, e também o primeiro desenho do traje do Homem-Aranha, né? E a gente vê aqui, cara, que ele fez um traje idêntico ao Homem-Aranha de Ultimate Spider-Man, cara. Olha aqui, essa aranha aqui, igual de Ultimate Spider-Man, essa máscara igual de Ultimate Spider-Man, também lembra ali um pouco Espetacular Homem-Aranha. Então, já tivemos também essas referências aos outros filmes, às outras animações, né? E as ideias clássicas do Homem-Aranha, né? De desenhar o seu traje, fazer sua primeira teia, escalar a parede pela primeira vez, né? E o traje dele é bem caseiro, né, cara? Mais caseiro até do que o do 66 que a gente viu em Homecoming e em Guerra Civil, né, cara? Pô, ele solta a teia dele, ele dá mais carga pra teia dele, liberando aquele gás nas costas. Cara, isso aqui é muito bom. Ficou muito bom, de verdade. E esse traje caseiro mostra, né, o quanto o Peter é muito inteligente. E quanto, pô, esse Peter aqui pode até ser mais inteligente do que o do 66, cara. E bom, vemos a primeira relação dele com o Harry Osborn, ele salvando o Harry ali, Harry com essa roupa verde, obviamente fazendo referência a Oscorp e até o próprio Duende Verde, né? E ele tendo assim um primeiro contato, eles vão se conhecer, obviamente, né, mais pra frente aí na série, e ele acaba salvando ali o Harry, e a luta foi muito interessante, cara. A série seguiu ali muitas métricas dos quadrinhos, a luta do Homem-Aranha, ele sem um som, sabe? Tipo, ele só desviando, dando uns socos, batendo nos caras, foi muito interessante. Esse Homem-Aranha, cara, simples, porra, que só luta contra bandidos, e é isso, sabe? Isso é muito bom, essa é a essência do Homem-Aranha. E esse primeiro episódio já trouxe muito dessa essência do Homem-Aranha, né? Esse Homem-Aranha que faz piada durante as lutas, é um Homem-Aranha muito inteligente, muito estratégico, né? Mas que ainda assim é muito brincalhão, sabe? É muito humorista. E isso a gente tem em todas as animações do Homem-Aranha, todas, e isso é perfeito, cara. E
e essa animação seguiu a métrica, e isso é muito bom. A gente não quer ver só isso na animação, né? A gente quer ver isso também na prática, no live action. A gente quer ver um Homem-Aranha mais brincalhão, um Homem-Aranha mais piadista, né? Como dizem, e é o que realmente ele é, e esse episódio trouxe isso demais pra gente, cara. E bom, vemos ali mais uma mudança drástica ali perante ao universo 66, que após aquela destruição da luta do simbionte com o Doutor Estranho na Midtown High, a escola agora muda, né? E a escola agora vira como que é o nome que ele... Rocktown, né? O nome ali da escola, se eu não me engano. Eles mudam ali pra Rocktown, mais ou menos o nome da escola, né? E bom, isso já é uma grande mudança também, porque além de fazer até uma brincadeira, né, com outras escolas aí, como a Harvard, né, e outros tipos de faculdade dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, né, mas fazem um tipo de brincadeira com a própria Midtown High também. E é apresentado pra gente a Pearl Pigan, galera, que é o novo interesse amoroso do Peter nessa série. Ela não apareceu ainda no live action, né, no live action lá em 66, o Peter só teve ali pela MJ e pela Liz, né, mas agora o seu interesse amoroso é a sua babá, é sua ex-babá, a Pearl Pigan, galera. E quem é Pearl Pigan nos quadrinhos? Ela é nada mais nada menos do que uma super-heroína, tá? Que tem ligação até com Atlas, que é a Wave, galera. A gente deve ter ela sendo introduzida como a Wave durante essa série, não sabemos quando, mas sim, Pearl Pigan, o interesse amoroso do Peter nessa série é a Wave nos quadrinhos, e isso pode aparecer no futuro, tá? E bom, outra referência interessante ao universo 66 é quando o Peter salva aquele ônibus. Ele pega aquela van, segura aquela van em frente ao ônibus, é a mesma cena que a gente viu em Guerra Civil, quando o Tony Stark lá no quarto do Peter mostra pra ele lá, que postaram no YouTube, né, que gravaram ele fazendo isso. E o interessante, né, é que no filme live action lá de Guerra Civil, ele tá com aquele traje caseiro dele, completamente diferente dessa animação, né, mas assim, isso mostra pra gente que apesar de muitas coisas estarem bem diferentes do 66, muitas estão iguais, né, isso aqui é a mesma cena que a gente vê em 66, isso é muito legal. E é apresentado pra gente também o Lonnie Lincoln, galera, esse cara que vai ser o namorado da própria Pearl Pigan, que é o interesse amoroso do Peter, da Wave, né, e bom, a gente já vê um pouco mais da vida dele, tanto, né, ele sofrendo até racismo pela polícia ali, ele indo pra casa e a polícia indo devagar, né, suspeitando, achando que ele é um suspeito, outra senhorinha não deixando o filho sentado ao lado dele lá no metrô, né, e a gente vendo como a vida dele vai ser muito difícil, e realmente é difícil, e é por isso que ele também é um personagem dos quadrinhos, e ele se torna um dos maiores vilões aí do Homem-Aranha na galeria de vilões dele, o Tom Stone, galera, sim, o Lápide, né, um vilão famosíssimo aí do Homem-Aranha, que nos quadrinhos é o próprio Lon Lincoln. Então a gente deve ver também durante essa série o Lon Lincoln se transformando em Lápide, assim como a Pearl Pigan se transformando em Wave. Vamos ver no que isso vai dar durante a série. E bom, já deu um clima muito bom entre o Peter e ele, né? Não um clima de vilania e de arqui-inimigo, mas por exemplo, o Peter já não gostava dele de início por estar com a Pearl Pigan, e depois, né, eles vão criando um tipo de amizade, e essa amizade pode se desenrolar durante a série até ele se tornar o Lápide, cara. Então a gente vai ver isso, né? O passado do vilão já tá sendo construído nesse episódio, então isso vai ser lidado também. E na casa dele, a gente já viu no jornal ali, né, a primeira aparição do Homem-Aranha, né, no Daily Bugle, galera. Isso, Clarim Diário, o jornal do J.J. Jameson, que só foi aparecer pra gente no 66, no universo 66, né, lá em Homem-Aranha 2, né, em Sem Volta Pra Casa, não, é longe de casa, né, em Far From Home, longe de casa, a gente vê, só que é o jornal digital, no caso, não o impresso. Então, é a primeira vez que nós vemos dentro do CM o Clarim Diário impresso, né? Isso aqui é muito interessante. E bom, durante ali quando o Peter tá indo pra casa, né, ali de noite, tá comendo a pizza e tal, pegou aquele DVD no lixo, tirando foto no carrão que tá parado em frente ao seu apartamento. Isso é muito legal, porque a gente vê os bastidores de Guerra Civil. Ele tá com a mesma trilha sonora que a gente vê em Guerra Civil, né, quando ele entra em casa, ele tá com o mesmo fone, tá com a camisa diferente, né, mas tá com aquele DVD no braço, e tá igual Guerra Civil, né, cara. É muito interessante a gente ver esses bastidores, ele pegando o DVD no lixo,
Ele vê no carrão, tirando foto, chegando em casa com a mesma trilha de Guerra Civil e a gente vê a mesma cena. Só que ao invés do Tony Stark, nós temos Norman Osborn recrutando ele. Vai ser pra Guerra Civil? Não sabemos, até porque a gente já viu em alguns spots da série, em trailers, né? Que a Guerra Civil vai acontecer. Nós vimos que a Guerra Civil aconteceu e ele vai lutar. Não sabemos quem vai recrutar ele, se realmente vai ser o Norman Osborn, né? E se ele vai ser um participante da Guerra Civil. Mas é interessante a gente ver que, ao invés do Tony, quem recruta ele é o Norman, coisa que a gente não teve no meio-meia. O próprio Norman Osborn e a Oscorp nem foram introduzidos no meio-meia ainda, né? Então isso é muito interessante, cara. Ele vai com certeza fazer um estágio na Oscorp, vai conhecer mais o Harry, né? E assim, só porque o Norman é quem recruta o Peter aqui, quer dizer que não tem Homem de Ferro, quer dizer que não tem Tony Stark? Negativo, galera. Nós temos sim um Homem de Ferro, a gente até vê no começo do episódio ali, no carro da Tia May, nós temos um bonequinho do Homem de Ferro pendurado ali no visor, né, do carro. Assim, é o Tony Stark? Não sabemos, né? Esse Homem de Ferro pode ser o próprio Norman Osborn, né? Ao invés dele ser o Duende Verde, ele pode ser o Homem de Ferro. Não sabemos, mas um Homem de Ferro existe, e isso é um fato, né? Assim como a Torre dos Vingadores, como eu falei pra vocês e mostrei, né? E assim, cara, tô muito empolgado, esse episódio me empolgou pra caramba, gostei muito das mudanças que eles fizeram. Porra, antes do Homem-Aranha se tornar o Homem-Aranha, já teve simbionte nesse universo, Doutor Estranho, Norman Osborn, Harry, porra, muito bom, galera, muito bom, tô empolgado. Vou ver o segundo episódio e lá assim que eu ver, trago análise também pra vocês. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera.